Olá, meninas, sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula da biblioteca. Essa nossa nova forma, essa nova dinâmica aqui de interação, de aprendizado. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho que está do lado do botão de se inscrever aqui, para você ser lembrada das próximas aulas e sempre que estar aqui aprendendo mais a se livrar do descontrole financeiro. Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje? Entender por que os nossos problemas financeiros, eles são basicamente emocionais. E não só isso, nós vamos também conversar sobre como lidar com eles. Então a gente vai ver, né, como que as nossas emoções, né, existem várias facetas, vamos dizer assim, vários componentes ali da nossa personalidade que são emocionais e que para algumas pessoas, né, alguns vão estar ali que precisando ser trabalhados, para outras vai ser outro aspecto da personalidade. Esses conceitos que eu vou trazer aqui são conceitos da psicologia analítica, né, do Carl Jung. Então, eu vou trazer isso aqui para nossa questão, para nossa relação com o dinheiro. Você vai aprender a identificar qual o aspecto seu aí que precisa ser trabalhado, o seu aspecto emocional, e vou trazer também algumas dicas práticas para você já começar a aplicar aí na sua vida hoje, tá bom? Então vamos seguir aqui. Nós não somos quem a gente acha que é. Na verdade, esse acreditar, essa consciência do que a gente é só uma parte de tudo que a gente é. Eu vou explicar melhor aqui. Esse pedacinho, né, consciente, que percebe, que está aqui assistindo a aula, que se entende, que se apresenta. Eu aqui estou me apresentando como Patrícia, né? Então, toda essa parte assim que vive consciente, de forma consciente, é só um pedaço do nosso todo, da nossa personalidade, que o Carl Jung chama isso de self, né, de psique, de si mesmo, ou de personalidade total. Então, a nossa psique, a nossa personalidade total, né, nós como seres integrais, nós temos sim essa parte consciente, que é chamado de ego. Então, ego é quem a gente acha que é a nossa identidade. Então, se eu me apresento como Patrícia, você se apresenta aí com o seu nome, essa é a sua identidade, é o seu ego. Ele é, de fato, ele é o centro da sua psique, da sua personalidade, como você queira chamar. Então, ela é realmente o centro, mas ela não é a única coisa que existe. Tá? Então, o que é essa identidade? São suas memórias, as suas percepções, seus pensamentos, seus sentimentos. Tudo isso é ego, é a sua mente consciente, tá? Mas, além disso, existe também a mente inconsciente, o que está por trás, o que a gente não lembra. Então, nós temos o inconsciente individual, nosso, de cada indivíduo, que é formado, né, por alguma experiência, por memórias que a gente acabou reprimindo, né? Seja porque foi muito difícil de lidar, seja porque a gente processou e ali considerou que estava resolvido e colocou lá no inconsciente, aquilo vai regendo as nossas ações. Então, memórias suprimidas, esquecidas, ignoradas, né? Toda a nossa crença relacionadas a dinheiro. E o inconsciente coletivo é como se fosse um modo ali de funcionamento psíquico das pessoas como um todo, que não são, que não provém de experiências minhas, né? Que na verdade são universais, que são os arquétipos. Quando a gente fala em mãe, né, vem à cabeça de qualquer pessoa, em qualquer cultura do mundo, de alguém que está ali cuidando de filho, né, alguém cuidadosa, protetora. Quando você fala guerreiro, né, vem logo aquela ideia de alguém que vai para a batalha, né, tem todo aquele. E se a gente for olhar as culturas ao redor do mundo, né, se repetem ali as figuras de deuses, de deusas. Então, esse é o inconsciente coletivo. Então, o ego, ele está ali sempre tentando se equilibrar com o inconsciente. E nós temos ainda a persona, que é aquela figura que a gente se mostra para a sociedade, como se fosse a nossa máscara social. Isso não é, de forma alguma, algo pejorativo, tá? A gente precisa se adaptar para conviver em sociedade, né? Se adaptar às convenções sociais, e essa persona é exatamente como a gente se coloca nessa sociedade, né? Eu me coloco aqui como uma mentora financeira, eu me coloco como uma servidora do Banco Central, eu me coloco como uma advogada, tá? Então essa é a sua persona. Como você se coloca na sociedade como mãe da Sofia e da Olivia? Então essa é a sua persona. E nós temos do lado oposto da persona a sombra, que é aquele nosso lado ali que a gente não gosta, normalmente não gosta muito, né? São os aspectos mais obscuros da nossa personalidade, né? A parte por muitos considerada imoral ou amoral, aqueles desejos que normalmente são suprimidos ali. Então, todos esses aspectos da nossa psique, da nossa personalidade, eles são importantes e eles precisam estar equilibrados, mesmo a sombra,
Porque o que acontece? Quando a gente suprime muito um deles, ou se identifica muito com o outro, né, e isso acaba acontecendo quando eu reprimo muito um, é porque eu estou me identificando muito com o outro, aquele ali acaba explodindo e muitas vezes com compulsões, compulsões alimentares, compulsões por compras, trazendo aqui para o nosso universo financeiro. E por isso é que o descontrole financeiro, ele acaba por revelar que existe ali algum aspecto da sua psique que precisa ser trabalhado. Então, o descontrole financeiro, se eu compro, se eu faço meu planejamento, não consigo cumprir, né, não sei mais o que fazer, muito provavelmente algum desses 4 aspectos que eu trouxe aqui da sua psique, da sua personalidade, ele está ali precisando ser trabalhado e a gente vai agora, nessa próxima etapa, descobrir o que você precisa fazer? Que aspecto é esse que você precisa trabalhar? Volto a repetir, né? Quanto maior a sua identificação com um desses aspectos, mais reprimido vai estar o seu oposto, né? E essa repressão vai levar à compulsão. Então, por isso que a gente precisa enxergar qual desses aspectos ali está precisando ser olhado, ser libertado, para que você consiga conter esse impulso ali de comprar. Ego e inconsciente. A gente falou mente consciente, tem ali o seu contraponto no inconsciente. O que pode acontecer? Você pode estar muito apegado ao seu ego, à sua mente consciente. Então, quando isso acontece, como é que eu sei que eu estou muito apegado ao meu ego? Quando eu começo a me dar muitas explicações racionais ali por eu não conseguir cumprir meu planejamento financeiro. Né? Ah, não, eu não consegui cumprir esse mês porque eu acabei comprando aquela bolsa, aquele sapato, eu estava precisando, ou ah não, eu preciso mudar aqui essa planilha, não está funcionando, vou mudar aqui de aplicativo, eu preciso estudar um pouquinho mais, fazer mais um curso. O apego ao inconsciente, ou seja, o seu oposto, é quando você não consegue ser prática, sabe? Então você sabe que precisa fazer alguma coisa, você sabe que tem que tomar ali as rédeas ali do seu controle financeiro, mas você não sabe o que é que faz, né? Não sabe como faz, fica ali perdida, né? E fala frases como: ah, nossa, o dinheiro nunca sobra, não sei o que eu vou fazer, ah, amanhã Deus proverá, não vou me preocupar com isso agora não. Né? Então você fica muito no inconsciente e pouco prática. Algo parecido acontece no confronto ali entre persona e entre sombra, né? Persona é a sua máscara social, como você se apresenta para a sociedade. Então, se você se identifica muito com esse seu papel social, você acaba reprimindo o seu lado, né? Você não quer ver o seu lado sombrio, né? O seu lado imoral ou amoral. Então, o apego à persona é como se eu me identificasse tanto com o cargo que eu exerço que isso se torna tão rígido que eu fico insegura se aquilo se perde. Né? Então eu fico insegura, eu começo a fazer compras para alimentar ali essa persona. Então eu penso, ah, poxa, o que as pessoas vão falar se eu estiver mal vestida, ou se eu não estiver mais usando roupas da marca tal, ou se eu não estiver mais andando nesse carro. E às vezes está com as contas todas estouradas, preciso vender ali o carro para pagar as contas, mas não, o que vão pensar? Né? Ela está tão identificada com essa figura social que isso traz ansiedade e ela não consegue controlar, porque aquilo alimenta quem ela pensa que é. E o contrário, o apego à sombra, é quando a pessoa não tem essa figura social muito definida, né? Normalmente acontece mais com os introvertidos. Então, essas pessoas têm uma ansiedade para socializar, elas não conseguem mesmo ali definir como elas querem se apresentar para o mundo, como elas querem ali se mostrar de forma prática, né? E aí essas compras elas entram aí como uma compensação para essa ansiedade, para tentar aplacar esse sentimento ruim de ansiedade, né? E para se proteger dessa dessa ansiedade social, né? Para se proteger da socialização, né? E para dar vazão a essa ansiedade. E como que a gente já pode ali mudar e trabalhar? Né? Claro, se você perceber que não consegue lidar com isso sozinha, eu sempre recomendo de buscar uma terapia, de trabalhar isso de uma forma simbólica, porque o nosso inconsciente, o nosso inconsciente, as nossas sombras, eles conversam com a nossa mente consciente por forma de símbolos, né, por simbologias. E isso vem muito ali quando você está numa terapia, né, quando você, ou numa rede de apoio, trocar uma ideia com uma pessoa de confiança, você acaba ali resolvendo, descobrindo questões que estão te travando que você nem lembrava ou imaginava, tá? Mas aqui é só um ponto de partida para você começar a trabalhar. Qual é a solução para quem se identifica muito ou com uma persona, com a sua figura ali social que está ali exposta, ou se você se identifica muito com
o ego, com a parte racional. É você começar a olhar para as suas emoções, para as suas experiências de vida. Eu sempre falo aqui, inclusive tem outras aulas que eu trago muito essa questão de crenças, porque isso realmente tem uma forte influência. Se você está muito apegado ao concreto, muito apegado ao seu lado racional, muito apegado à sua persona, à sua figura, como os outros te enxergam, e não que isso não seja importante, não que a gente não se preocupe ou não deva se preocupar com o lado de fora, isso tem que estar em equilíbrio, como eu falei no início, né? Então, é você começar a entender as suas emoções, buscar prazeres não financeiros, né? Buscar resgatar suas experiências ali, principalmente na infância, relacionadas a dinheiro, relacionadas a empreender, ao feminino, como é que as mulheres da sua família lidavam com dinheiro, como é que as mulheres que empreenderam na sua família se sobressaíram, foram bem-sucedidas, tiveram problemas, né? Como que isso funcionou? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente acaba repetindo esses padrões de comportamento por lealdade. E aí é inconsciente. Então precisa resgatar, precisa trazer para a consciência para que a gente possa trabalhar, mudar. Enquanto não está na consciência, aquele inconsciente vai dominando a gente. E a gente não sabe por que acontece. Não sabe por que chega no final do mês e não tem dinheiro, não conseguiu planejar, né? Acha que é o destino ou alguma ação consciente. Na verdade, não. São programações, são algo que estão no seu inconsciente, que estão regendo aí toda a sua vida, todas as suas ações. Então, essa é olhar para dentro, né, para suas emoções, para suas experiências, trabalhar as suas crenças, seus bloqueios emocionais, se você está muito apegado ali a persona ou a ego. Agora, se você está muito apegado ali ao seu inconsciente, né, ou à sua sombra, você não consegue ser prática, você fica ali no campo das ideias, tem ansiedade de socialização, aí eu te trago o contrário. Aí é você se perguntar qual é o seu próximo passo. Né? Não olhar lá para o objetivo adiante final, isso vai te paralisar. A ideia é trazer aqui um pouco do Kaizen, que eu também sempre falo, essa filosofia japonesa milenar, que é exatamente ele tem uma frase que exemplifica bem o Kaizen, que é uma maratona, ela sempre começa com um primeiro e único passo. Então é isso, qual é o seu próximo passo? E aí começar a estabelecer recompensa sempre que você cumprir esse passo. Por exemplo, a revisão financeira, né? É uma ótima forma de você acompanhar aí o seu processo ali, o seu controle financeiro, né? Porque você consegue fazer ajustes ali pontuais e tempestivos. Para você, se você tem dificuldade, se isso não é um hábito ainda para você, coloca ali um lembrete na sua agenda, naquele dia, marca como compromisso, crie recompensas para você ir associando prazer ao processo. Então, quando você pensar em revisar em controle financeiro, você não pensar que é algo ruim, ai meu Deus, vou ter que fazer conta, vou ter que olhar por todo o estrago que eu fiz. Não. Quando você vai colocando recompensa, quando você ou falar ou pensar revisão financeira, o seu cérebro vai associar a recompensa ao prazer. Então ele vai querer logo fazer para poder ter aquela recompensa porque fez. Então, fazendo isso com esses passinhos, né, de descobrir o que você gosta, também é muito importante escolher uma ferramenta que você tenha familiaridade, porque pode acontecer de você não gostar da ferramenta, não gostar do processo, ou o processo está muito truncado ali, muito complexo, cheio de etapas, e você uma hora ou outra vai desistir. Então deixa esse processo mais simples possível, com o mínimo necessário, traz prazer para ele e põe esses lembretes ali na sua agenda. Vamos começar a trazer isso para a prática, né? Se o seu problema é muito, você está muito mental, vamos trazer para a prática. Se você está muito racional, vamos olhar para essas emoções, para o seu inconsciente, que está guiando todas as suas ações. Tá? Me falem aí se vocês gostaram, se ficaram com alguma dúvida, tá? Eu aprofundo muito mais esse assunto no curso Empresária no Controle. Vou deixar o link aqui. Lá eu trabalho os 10 bloqueios emocionais que causam descontrole financeiro e trago também 10 técnicas bem práticas para você conseguir se livrar desse descontrole de uma vez por todas, tá? A gente se vê então na próxima semana na nossa aula aqui da biblioteca. Beijo!